Feliz ano novo para todos nós. Seja um ano da profundidade de Deus sobre as nossas vidas, né? Seja um ano que a gente mergulhe nele, se aprofunde nele. Amém? Eu serei breve, né? Como teremos outro momento aqui que o pastor já até iniciou, mas eu queria que a gente estivesse refletindo em alguns versículos que veio ao meu coração no finalzinho do ano. Pai, eu quero te engrandecer nessa manhã, eu quero te louvar nesta manhã, Senhor Deus. Eu quero apresentar a nossa vida, a nossa mente, Senhor Deus, cativa a Ti e a Tua palavra, Senhor Deus. E assim como a Tua palavra, Senhor Deus, mexeu no meu coração, nos meus pensamentos, eu te peço em nome de Jesus que assim seja, Senhor Deus, sobre cada um, Senhor Deus, que seja uma oração diária, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abram em Salmo 90, estudando cronologicamente, foi o primeiro salmo escrito por Moisés. É um salmo conhecido, ele fala sobre a eternidade de Deus e a fragilidade do homem. Mas eu quero me ater a alguns versículos que me chamam muita atenção, né, que é a partir do 12. Moisés, Salmo 90, e a oração de Moisés, vou ler a partir do 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegre-nos por tantos dias, quando nos tem afligido por tantos anos, suportando a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E quando eu estava pensando no que ministrar no início, no primeiro domingo do ano, veio justamente esses versículos que me chamou a atenção no finalzinho do ano. E eu fiquei meditando e pensando: Senhor, nós precisamos fazer algumas orações específicas como Moisés. Moisés aqui estava passando por um deserto, eles estavam no deserto, e ele se apresenta e ora ao Senhor, né? Pede ao Senhor. A gente vê que no versículo 14 ele fala: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. A satisfação da alegria de ser saciado pela benignidade de Deus. É uma coisa que nós precisamos. Senhor, sacia-nos com essa alegria do Senhor. Alegrei-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido por tantos anos, suportando a adversidade. Não é diferente o mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós não estamos no deserto que Moisés passou, mas nós estamos passando por várias situações complicadas nesse tempo. E a gente precisa pedir ao Senhor, né? Ainda que venham as adversidades, que a gente permaneça nos alegrando nele. Permaneça nos alegrando nele, pedindo a Ele que alegre o nosso coração nos dias de aflições, nos dias de lutas, porque nós, como pastor, no último domingo ele falou sobre fazer planos, né? E nós muitas das vezes fazemos muitos e muitos planos. Nós temos muitas ideias, às vezes, para 2026, mas nós precisamos apresentar tudo diante do Senhor, porque é Ele que precisa nos conduzir, né? Ele que precisa nos direcionar. No versículo 16, aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. né? É uma relação íntima entre Deus e o povo.
aonde a manifestação da sua glória fortalece a identidade nele. Então, o nosso relacionamento com Deus, em cumprir a sua obra, em fazer aquilo que Ele quer, vai manifestar a identidade que nós temos nele. Não é o que nós aparentemente queremos ser, não é um título, não é uma posição, mas é o que Ele nos colocou, aquilo que Ele tem colocado sobre nós. Isso vai fazer com que as nossas obras, apareça, se manifeste a glória dele. No versículo 17, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma. Todos as nossas atividades, os nossos esforços, ele deixa claro que o Senhor precisa confirmar. Confirma, Senhor. Nós precisamos dessa dependência de confirmar. Confirma, Senhor. Precisamos da direção sobre todas as coisas na nossa vida. Sobre a obra dele, sobre as coisas dele, nós precisamos a confirmação daquilo que ele quer que a gente faça nesse tempo. Porque trabalho nós temos que fazer, obras nós temos que cumprir, mas nós precisamos da direção dele. E não sei se vocês perceberam, eu comecei do 13, porque o que me chamou a atenção foi o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. A gente precisa que Ele nos ensine. Nós não temos como viver de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito, ou fazer porque nós já sabemos. Nós precisamos dos ensinamentos dEle, nós precisamos das instruções dEle, nós precisamos do direcionamento dEle. Então, uma coisa que eu pedi ao Senhor, ensina-nos em 2026, ensina-nos a seguir as Tuas orientações, ensina-nos a gastar o nosso tempo com sabedoria, porque até isso, às vezes nós olhamos, foi até o pastor Jorge que mandou uma mensagem no final do ano falando sobre o tempo, E muitas das vezes nós reclamamos, nós falamos que não temos tempo para tantas coisas, mas é porque nós não temos a sabedoria para utilizar esse tempo. E eu peço ao Senhor que neste ano de 2026 a gente busque essa sabedoria. Busque essa sabedoria para que a gente faça de acordo com o que o Senhor nos orienta. Nós não sabemos, Ele sabe até aonde nós iremos nesse corpo físico. Ele sabe quantos anos eu ainda tenho aqui na terra, mas eu não sei. Por isso precisa haver essa dependência. Ensina a contar, que eu possa utilizar esse tempo em favor do Senhor, que eu possa utilizar esse tempo em gratidão a Ele e com sabedoria. É essa sabedoria que Moisés pediu, que nós precisamos pedir ao Senhor. Esse primeiro domingo do ano, como eu falei, a gente está cheio de expectativas, muitos acontecimentos, coisas que nos assustam, coisas que nós sabemos que é a confirmação da palavra, a palavra de Deus se cumprindo. Mas há uma expectativa de promessas se cumprindo sobre a nossa vida, mas principalmente é o nosso chamado, aquilo que nós temos que fazer para o Senhor. E para tudo que nós venhamos a fazer, nós precisamos de sabedoria. E essa sabedoria não está no chat GPT. Essa sabedoria que as pessoas hoje estão buscando uma facilidade de resposta, não é essa resposta que nós precisamos. Precisa gastar tempo com Ele. Precisa de tempo com Ele. E esse requer tempo para ouvi-lo, não é do nosso jeito, não é no nosso modo, não é no modo que a gente pergunta alguma dúvida que nós temos, não, nós precisamos gastar tempo aqui. E esse ano,
quando eu declaro que seja um ano de profundidade, seja um momento onde a gente gastemos tempo, mas não é nem gastar, é termos tempo de qualidade com Ele, para que Ele se revele, para que Ele nos direcione, para que Ele confirme as nossas ações mediante o que nós temos que fazer em tudo na nossa vida. Esse ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio, é uma forma de total dependência dEle. É uma forma de buscar essa sabedoria nele. E o que eu achei interessante, quando eu estava lendo numa Bíblia de ensino, eu queria... Alguém pode pegar água, por favor? Ensina-nos a contar, e tem algumas versões que falam valorizar, né? Esse contar ou valorizar no hebraico significa maná. Moisés, ele recebeu um tempo, o povo recebeu o maná. E esse maná, você não podia guardar, você não podia armazenar. Porque o Senhor deixou bem claro que Ele derramava todos os dias e você pegava a quantidade suficiente que você precisava naquele momento. E aí, o que nós precisamos, de fato, é todos os dias. Todos os dias a gente precisa dele. Todos os dias a gente precisa de um direcionamento dele. Todo dia ele precisa nos conduzir àquilo que ele quer fazer em nós neste ano. Há muitas ideias na nossa mente, há muitas ideias no nosso coração, mas se não estiver respaldado por ele, de nada adianta. Por isso que aqui eu achei interessante no versículo 17 que fala: confirma, Senhor, confirma. A gente precisa da confirmação do Senhor para tudo que a gente vier a fazer, seja ministerialmente, seja em tudo. Por quê? Porque as coisas vão fluir com sabedoria. E nós precisamos que essa seja uma oração nossa, porque o maná é diário, esse contar é diário. Quando a gente está no mundo, às vezes a gente não tem a dimensão, a gente não valoriza. A gente vai carregando o tempo, vai levando. As pessoas que estão aí vão sendo levadas por ventos, por qualquer vento. Mas nós não, a nossa bússola está aqui. A nossa direção do que nós temos que fazer está aqui na palavra. A gente não é levado por qualquer vento. A gente tem alguém que nos direciona para fazer e como viver. Não é somente pedir uma instrução, mas ter um coração sábio requer que aquilo que eu vou receber, aquilo que eu vou valorizar da parte do Senhor, eu vou praticar mediante aquilo que Ele está instruindo. Então é uma prática que nós iremos ter com sabedoria e conhecimento. Então, que venhamos usar o nosso tempo com sabedoria, para que haja uma relação de profundidade. Em Colossenses 1:9, Paulo também faz uma oração que diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que nos transborde de pleno conhecimento da tua vontade em toda a sabedoria e entendimento, a fim de que viverdes de modo digno do Senhor, para que o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A nossa vida não está respaldada nas coisas desse mundo, mas a nossa vida, o nosso ano, está respaldado em colocar a nossa vida diante dele e pedir. Assim como Paulo fez a oração e tantos outros homens se colocavam diante da presença todos os dias, nós precisamos colocar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, o nosso chamado
para que Ele nos instrua, para que Ele nos direcione, para que Ele confirme. Porque quando a gente apresenta, quando a gente abre o nosso coração diante de Deus, quando a gente tem essa prática de oração, Ele vai instruir, Ele vai trazer discernimento, Ele vai trazer entendimento, Ele vai trazer o conhecimento de Deus. Então que nesse ano, nesse momento de reflexão, todas as vezes quando a gente se coloca, todas as vezes quando a gente pensa nesse ato da Santa Ceia, é o momento de a gente avaliar todos os nossos dias. E que hoje não seja diferente, que hoje seja um momento especial e importante para consagrar o nosso 2026. Não seja só apenas mais uma ceia, como o pastor às vezes fala, mas que seja um momento da gente refletir e entregar todos os nossos dias de 2026. E amanhã eu entregar todos os dias. E depois de amanhã, a gente possa estar consagrando, a gente possa estar entregando e pedindo ao Espírito Santo que Ele nos direcione em tudo que nós iremos fazer neste ano. E isso começa aqui, isso começa no nosso particular. Porque quanto mais a gente pede, Ele vai falar, Ele vai derramar, só que eu preciso ter esse tempo de qualidade com Ele. Eu preciso rasgar o meu coração, eu preciso abrir o coração, assim como Moisés se colocou naquele momento. O Salmo 90 fala da eternidade de Deus, fala da nossa humanidade carnal, o tempo de vida que nós temos aqui. Mas quando ele fala, ensina-nos a contar, é porque a gente depende. Nós dependemos dos seus ensinamentos, nós dependemos da sua direção. Nós não somos independentes que iremos fazer aquilo que brota na nossa mente, não. Nós precisamos nos debruçar na palavra e pedir a direção dele, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família neste ano. Amém?